O que muda com a reforma tributária? Empresas, profissionais e consumidores precisam estar atentos com as mudanças que estão por vir. Hoje vamos olhar além dos discursos e entender o que pode transformar a competitividade do país e impactar a sua vida também. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala Aí, SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC, um espaço onde conteúdo, ciência e conteúdos necessários e importantes se encontram, né, João? Isso, Águida. E hoje vamos falar de um assunto que muitas vezes assustam as pessoas, porque não sabem, né, desconhecem o que é que vai mudar com relação à reforma tributária. Ô, João, eu fico pensando, né? Eles vão falar, lógico, estamos com dois profissionais, vão falar muito, explicar, tirar todas as nossas dúvidas. Mas nós estamos no Brasil, né? Diz que era para simplificar. Será que simplificou? Se vai simplificar ou continua complexo, né? Brasil é Brasil. E aí vem uma emenda, depois vem um complemento, vem complementar, e aí eu não sei como é que funciona. A gente vai entender tudo sobre isso. Essa parte fiscal, né? Ela tem contábil, fiscal, enfim. Ela tem já uma fama de ser muito complexa, né? Para as pessoas entenderem. E hoje vamos esclarecer muitas dúvidas com relação a isso, né? Exatamente. Trouxemos dois especialistas, né, na contabilidade que vão trazer esse assunto e esclarecer muita coisa aqui para vocês que nos assistem. Exatamente. Queria, por favor, que vocês se apresentassem brevemente. Já é a segunda vez, né? É a segunda vez. Ixi, tá vendo? Bis aqui no Fala Aí. É um bis. Mas, por gentileza, e como a Águida disse, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Eu sou Laiane Mello, sou contadora, trabalho nessa parte fiscal voltada para os tributos e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa nova temporada, contribuindo com esse podcast, que é muito reconhecido aqui no nosso estado e vai ser reconhecido no país inteiro. Né? Exatamente. Isso mesmo. Sou Roberval Júnior, sou regresso lá do SESMAC, né? Tanto graduação como também pós-graduação. E vim aqui compartilhar um pouco do que a gente estuda tanto, deixar alguns pontos nos ir aí para o pessoal realmente desmistificar tanto essa dificuldade que realmente não é tão simples. Mas é bom a gente, pelo menos, passar alguns detalhes e deixar um pouco de vontade das pessoas de estudarem, se dedicarem um pouco a saber como é a tributação do nosso país e aquilo que pode melhorar para ele como pessoa jurídica e também como pessoa física, entender como é que está acontecendo, o que está rolando no nosso país sobre essa reforma tributária. Eu acho um tema muito importante, justamente como ele falou, né? A gente está falando de negócios, né? Competitividade, e aí a gente entra consumidores, entra profissionais, entra empresas nesse cenário. O dia a dia das pessoas. No dia a dia. Né? E realmente é um assunto que eu vou dizer assim, que assunto chato de entender. Só o profissional da contabilidade para explicar, só para especialista. Mas eu percebo que vocês vão trazer informações que não é só... Vocês são os profissionais, óbvio, né, que estudam, que tem detalhes, tem estratégias para lidar com isso, trazer melhor, vamos dizer assim, performance para as empresas, né? Sim. Mas também as pessoas não podem ficar aquém desse conhecimento. Então, eu achei assim, um tema importantíssimo, não só para os empresários, mas para consumidores em geral, né? E aí, vamos iniciar do pontapé mesmo. O que é essa reforma tributária que se fala tanto? Bem, vamos lá, né? A gente começa a dizer que a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Verdade. A partir do momento que a gente se propõe a conhecer algo, começa a não ser tão difícil assim, né? E a reforma tributária, ela vem de anos atrás, né? Esse processo legislativo vem arrastado de 2019 para cá, lá com o projeto de lei. E em 2023, com a emenda constitucional 132, né? Ela veio a ser instituída e a partir de 2024 já começou a valer. Se você abrir lá a Constituição Federal, está lá toda lá relatadazinha, tudo que está na emenda constitucional. E em 2025, agora, desse ano, foi lançada a Lei Complementar 214, 2025, que regula o IBS e o CBS, né, que é esse imposto, né, que é o IVA dual, que vai fazer toda essa substituição no sistema tributário aqui do nosso país. Isso mesmo, isso mesmo. É muito interessante a gente ver, porque para a gente conseguir chegar na etapa atual,
passou por uma burocracia absurda. Isso já foi solicitado diversas vezes para consultas de especialistas do próprio ordenamento jurídico para analisar se realmente existia constitucionalidade, se existia uma fundamentação, tanto estadual como municipal, porque isso envolve com toda a tributação do nosso país. A gente vai ter aí uma transição que é muito ampla, né? A gente começando agora em 2025, alguns testes e alguns tipos de empresas, e a gente vai se estender até 2032. Isso é um tempo bastante longo para vamos dizer assim, um tipo de tributação que vai mudar o total. Tudo aquilo que a gente tinha o conhecimento que a gente utiliza hoje, realmente vai acabar de existir e a gente vai usar essa nova, que ela veio com a intenção de simplificar. Mas você era isso justamente. Esse realmente é o ponto. Vai simplificar? Minha pergunta, minha curiosidade. Depois de passar todo esse período, vai ficar tanto simples que até o próprio consumidor, que ele não tem um entendimento nessa área, ele vai conseguir entender que aquele produto que ele comprou, ele tem o valor do custo do produto e o valor dos impostos. Vai estar mais claro, vamos dizer assim, sim, né? Sim, muito mais claro. E menos oneroso, é uma pergunta assim que, na verdade, né, as consequências, ela realmente busca desafogar mais, também tem esse olhar, porque esse era um discurso, né? De tentar reduzir os impostos, porque o imposto ele impacta na vida das pessoas, né? Diretamente, né? Diretamente. E a esperança é que essa carga tributária que o Brasil tem, que a gente, como eu disse no começo, já é famosa por ser muito alta, né? Ser complexa, né, Ser João? complexa, né? Ela tem ainda esse olhar de tentar diminuir, desafogar mais as empresas, as pessoas. Para serem mais competitivas, né? Porque pensa muito na questão da competitividade do próprio país também, né? Isso, porque gera... Quanto mais empresas, mais arrecadação, mais empregos. Em termos de redução da carga tributária, a gente não vai ter de início. Não vai. Ou seja, inicialmente se mantém praticamente a mesma coisa. Estamos no Brasil. E basicamente, esse não é o foco agora de início da reforma, entendeu? Tá. É basicamente, inclusive, essa emenda constitucional, ela trouxe princípios tributários para a gente. Que agora a gente tem lá explicitamente na Constituição Federal, falando sobre... Tem que haver a transparência, tem que haver a simplicidade, tem que haver a justiça fiscal, entendeu? E pautando especificamente nessa simplicidade, porque, vamos lá, a gente parte de uma sopa de letrinhas, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, e a gente vai reduzir para IBS e CBS. O pessoal dessa área costuma dizer que a gente vive num manicômio tributário. E o objetivo da reforma, assim... de princípio, é fazer essa simplicidade, entendeu? A gente reduzir esse manicômio tributário e, consequentemente, dar uma reduzida nessas obrigações acessórias, que são várias, entendeu? Essa simplificação é um dos principais objetivos da reforma tributária. E isso daí impacta tanto na arrecadação federal, municipal e estadual? Ela vai atingir todas as esferas? Ou ela... Sim, a gente vai unificar. Por exemplo, a gente pega os impostos estaduais e o imposto municipal em um único imposto. Tanto que, como a Daiane falou, a gente tem um IVA dual, porque a gente realmente vai pegar os impostos federais, os impostos que são ligados diretamente ao consumo, vamos colocar em uma situação, e os impostos que são estaduais e municipais os estaduais em outra situação. Um só, é isso? Exatamente. Tá, e o federal o outro, por isso que serão dois. Sim. Isso, são totalmente ligados ao consumo. Isso é uma situação que vai fazer com que fique mais fácil, tanto do governo, né, tanto do Estado, conseguir fiscalizar e acompanhar o que está sendo, como do próprio empresário. Você vai ter uma tributação específica, a sua análise também sobre o seu produto, sobre o seu custo, né, também vai ficar muito mais claro. E como a Laiane estava dizendo, o intuito agora não foi fazer mudança na tributação. É organizar mesmo. Reorganizar a forma como vai tributar. Ou seja, de tantas letrinhas, a gente deixar menos letrinhas. É. E aí, e aí quando você traz a questão que é o CBS, Isso. IBS e CBS. Tu tem como traduzir essa sigla, por favor? IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir a ISS e o ICMS, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que irá substituir a PIS e a COFINS e parcialmente o IPI, porque na verdade ele não vai ser extinto, a alíquota dele vai ser 0 a 0, que isso aí é uma discussão bem mais profunda. Certo. Mas de início... É basicamente isso. E a gente ainda tem
o imposto que vai ser sobre aqueles produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E esse daí realmente vai vir com a carga tributária grande, que é para desestimular, como hoje já é, né? Hoje, você pegar a carga tributária que você tem sobre o fumo, sobre bebida alcoólica, já é altíssima. Alta, e esse vem com mais vigor, com mais força, para desestimular esse consumo. Que é o IS, né? O imposto seletivo. É complexo, né, João? Se você não for da área. E eu fico imaginando assim, porque a gente que não é da área já sofre para entender. E eu vejo que também os profissionais, aí eu vou voltar para vocês, profissionais de contabilidade, vão precisar também se atualizar mesmo, né? Debruçar nisso aí, estudar, entender. Porque, assim, eu percebo que não é só uma questão não é só questão burocrática de entender como emitir nota, fazer algo na nota nesse sentido, não. Vai muito mais além, né? É você pensar no negócio como todo do seu cliente. E o seu cliente também vai ter que estar introduzido junto nesse conhecimento, né? Cada vez mais o empresário ele tem que entender melhor do seu negócio e falar de uma forma mais clara com o seu contador. O contador tem que realmente estar dentro da empresa, entender toda a cadeia do negócio dele para conseguir tributar da melhor forma, como hoje já é e muitas vezes não acontece. Então, com essa nova reforma tributária, vai ter muitos créditos que o empresário ou ele começa a analisar até a forma dele comprar, ou ele realmente vai ter uma competitividade dele muito diferente dos demais. Isso é que vai estar vamos dizer assim, uma questão fundamental no negócio, é você realmente entender o seu negócio, conversar com o seu contador e ver a melhor situação. Nós já temos algumas situações em que, se o empresário não já estiver olhando para a sua situação junto com o seu contador, ele vai ser prejudicado muito. E no futuro, esse prejuízo ainda é maior, porque o aumento da carga tributária vai existir e o que faz com que isso continue na forma como está hoje, sem você precisar colocar muito no seu produto, são os créditos que com ele vêm. E aí, isso é mais uma brincadeirinha, né? Porque dizem que os empresários confiam em todo mundo, até nos amigos, na roda de churrasco, mas não confiam no contador. Isso é real na prática? Isso, assim, já foi uma política muito utilizada. Eu, pelo menos, quando o cliente chega perto de mim, eu digo logo, olha, para a gente começar bem, tudo que você pensar, você me diz. E aqui eu vou lhe balizar qual é a melhor situação. Tanto que eu digo, até se você quiser errar, me diga que eu vou lhe dizer um erro melhor. O que acontece muito, a gente estava falando aqui em off, é que às vezes o empresário, ele tem uma lanchonete, ele tem um restaurante e acredita que ele não emitindo aquele cupom fiscal, ele vai só negar e vai pagar menos imposto. Só que hoje a fiscalização está muito grande, principalmente no cartão de crédito. Você imagine, você tem uma loja, uma conveniência, você vendeu uma Coca-Cola, naquela Coca-Cola você fez uma venda de R$10 pelo cartão de crédito e você não emitiu o cupom fiscal. Sua tributação vai ser em cima dos R$10. Só que, naquele seu produto, que a grande maioria dos produtos enlatados aqui no Brasil, ele já tem uma forma de tributar que é lá na fábrica, na indústria. Então, toda a cadeia não tem mais por que pagar os impostos. Então, ao invés de você ter a tributação 100% sobre aquele produto, você tem a redução do ICMS, PIS e COFINS, dependendo qual seja o produto. Isso evita a chamada bitributação, esse conceito, né? Sim. É porque assim, eu mexo muito, eu pego muito pesado com os empresários e digo, olha, você reclama do imposto que você está pagando a mais porque você quer. Ou seja, às vezes paga mais desnecessariamente. Olhe, não ter conhecimento ou não confiar no próprio contador, né? Olhe para o seu negócio, veja as estratégias e você consegue pagar menos impostos do que você já tem hoje, sem precisar mudar muito. E isso vai ocorrer cada vez mais, principalmente na reforma tributária, onde vai existir situações em que você tem que analisar até com quem você está comprando, se ele está realmente contribuindo com a parte dele na cadeia, porque você só pode utilizar dos seus créditos se ele realmente efetivou aquele recolhimento. Se ele não efetivou o recolhimento, você não pode utilizar dos créditos. Então, se não analisar isso, a sua tributação vai nas alturas e você realmente vai acabar saindo do mercado. Há um mito que mais de quem é da área, né, que pode falar, e gostaria que vocês falassem, de que há constantes mudanças, né, na tributação dos produtos, que sempre vem uma normatização nova. Isso realmente acontece e com essa unificação, né, dos impostos, isso melhora, se isso for verdade? Olha, essa questão de mudança da tributação dos produtos depende muito das unidades federativas, né? Porque pode sair lá um decreto ou uma instrução normativa que
faça algum incentivo para reduzir aquele determinado tributo por um tempo, entendeu? Mas uma mudança assim, significativa seria algo do tipo instituir imposto, algo assim do tipo, porque as pessoas gostam muito de falar, porque é muito imposto, isso, aquilo, outro. Os impostos são os mesmos, entendeu? A questão é que há muito desconhecimento e também tem muitas conversas que é passado de uma pessoa para outra e normatiza, mas depende muito de política governamental para lançar algum decreto ou lançar alguma lei aí que modifique temporariamente aqueles tributos, como, por exemplo, combustível. Eu gosto muito de falar de combustível porque Robert é especialista nessa área. Aquela questão do PIS e COFINS, né, que mudou, não era, antes era monofásico e depois, entendeu? Isso foi uma instrução normativa que saiu, uma regulamentação específica por um tempo. Por um tempo determinado. Isso, então. que foi até no período que até o próprio governo dizia que no combustível não existia mais impostos. E eu até brincava com muitas pessoas, por exemplo, a gente teve uma situação séria, que um cliente foi no posto de combustível, quando chegou no posto de combustível, ele pegou o cupom fiscal e lá no cupom fiscal ele já informava mais ou menos o valor dos impostos. Ele foi na delegacia denunciar o posto. Uma coisa totalmente inusitada. Isso foi aqui em Alagoas mesmo, no município. E a gente foi lá e disse, não, o que foi colocado a zero são os impostos do PIS e COFINS. Os impostos sobre a renda, que é o imposto de renda e a contribuição social, continuam valendo normalmente. Então, a gente zerou os impostos. Não, ele zerou os impostos. Esses impostos, não na sua totalidade. Exatamente. De marketing na fala para dizer que eu zerei os impostos. Né? Aí mas houve, né? Houve, mas não zerado totalmente de tudo, né? Mas houve por parte do governo federal, vamos dizer, né? Mas os impostos estaduais... Não, mas todos eles são federais. Esse sobre a renda, o imposto de renda e contribuição social, também é sobre a renda. Sim. E é federal. Só que quem escutou que não zeramos os impostos... Entendeu que era 000 mesmo. Todos os impostos. Ele entende que não. Mas que houve redução. Isso. Aí o consumidor aqui entende o quê? Não, ele comprou o litro a R$5, ele vai ter que vender a 6, vai ganhar só R$1 de lucro e não pode colocar os impostos. Quando ele pegou no cupom e viu que tinha os outros impostos, ele foi na delegacia. Ele não acredita porque que a informação, a forma que chegou, a informação. A leitura, né? A leitura, né? E fez questão de postar em rede social. Eu digo, cara, assim, são situações que a gente tem que analisar, como a Elaine falou. Muita gente fala sobre os impostos, mas o imposto sempre foi o mesmo. Teve algumas mudanças. Há pouco tempo agora a gente teve mudança da tabela TIP, que é quem diz a tributação e quem diz aqueles produtos que vão ser tributados na saída ou vão ser tributados logo lá na indústria. Porque o governo entende assim, não, eu tenho esse produto, como esse produto é um produto que vai passar por várias mãos, a gente vai perder a forma de tributar, eu vou tributar logo na indústria. Ele chega lá, a indústria diz, olha, esse produto para a gente ele tem um custo de R$12. Aí o que é que o governo faz? Não, mas lá na ponta ele vai sair no entorno de uns R$4,50. Eu já vou fazer a tributação sobre R$4,50 e você já me recolhe agora. Entendeu? E todo mundo lá na frente vai poder se utilizar desse benefício, porque ninguém mais vai pagar o imposto sobre esse produto. Aí o que é que vai o empresário? Vai lá, sonega e vai pagar o imposto duas vezes. Sem ter noção disso. Sem ter noção disso. Perde, por falta de informação, né? Informação. E aí tem uma mudança que eu estava falando no off com eles aqui, sabe, João? Sim. Que, tipo, hoje, não sei se é hoje, vocês vão explicar melhor, a gente compra um produto, já vem com o imposto embutido nele, não é isso? E uma das mudanças vai ser, tipo, eu compro o produto e o imposto vai ser cobrado à parte na hora de pagar. Vai ficar de forma transparente, mais ou menos. Queria que você explicasse como seria isso. Mais uma vez, pautado na transparência, né, a base principiológica da reforma tributária, o imposto ele vai ser cobrado por fora. Futuramente, já, né, agora em outubro, que começa a fase de teste, né, que sai a nota técnica da Receita Federal, da emissão das notas fiscais, o imposto vai estar lá, vai estar o valor do produto, 100, e vai estar calculado lá por fora exatamente mostrando quanto é que tem lá de IBS-CBS, entendeu? Aí ele é calculado por fora. O consumidor vai poder pegar lá a sua notinha fiscal e saber exatamente quanto você está pagando de tributo, né? Porque uma das coisas que a reforma tributária traz é essa questão da não cumulatividade. Porque a cumulatividade, né, como traz o nosso sistema tributário nacional, né? O imposto os impostos que vieram nas cadeias anteriores, eles podem fazer parte da mesma base de cálculo, aí sim, de imposto sobre imposto. Aí, quando chega lá para o consumidor final, ele não tem a mínima noção de quanto é que ele está pagando de tributo. Aí, com a reforma, vai ser calculado por fora. Transparência. Fica mais claro para todo mundo, né? Exatamente. Bem mais claro mesmo. E a questão é de você visualizar
onde você vai comprar. É bacana essa questão, por exemplo, dependendo do país onde você for, quando você faz a compra do seu produto, ele consta lá. Tá você lá, comprou uma né? camisa, tá? A camisa R$5, tá aqui o valor do IVA, R$2. E você já sabe quanto realmente custou aquele produto e quanto você está recolhendo de impostos. É muito interessante isso. Sim. Hoje a gente tem a normativa que ela obriga que a gente coloque mais ou menos quanto aquele produto paga de imposto. Mais ou menos. Valor aproximado. Mais ou menos. Lá no rodapézinho da nota. Mas com essa reforma vai ser o real, Vai né? ficar mais claro, né? E a aplicabilidade vai ser de imediato. Você mesmo também pode pegar o valor do produto, aplicou a regra, né? Que a regra vai ser muito fácil, você já vai saber o valor do Eu acho que vai ser bem automático, a gente vai fazer esses cálculos na hora, né? Será? O sistema ele já vai estar preparado para fazer, né? fazer dessa forma. E essa questão de a gente estar num único país, onde tem diversas taxações de um estado para o outro. Cada estado vai ter uma variação gigantesca de um estado para o Isso, outro, que né? isso aí vem fazer com que não ocorra. Tanto que vai ficar a tributação, o valor do imposto da arrecadação do consumo, que é uma coisa tão natural, tão comum e que não faz. Você vê, a gente tem aqui Maceió, uma cidade que compra muito, mas compra muito de onde? De outros estados. E quem fica com a maior arrecadação disso? Os outros estados. Que não é para acontecer. O que eu falo também muito, isso no período de imposto de renda, é o que a gente também pode fazer no imposto de renda da pessoa física. Aquelas pessoas que vão declarar o seu imposto de renda, ela tem como opção de pegar 6% do que você é devido a pagar e colocar no seu município, na instituição ali onde você quiser. É a mesma coisa dessa agora. Ele vai trazer para o Estado, isso vai deixar com que os estados consigam também se desenvolver, porque o consumo, né, onde saiu o consumo, é que vai ficar com aquele valor arrecadado. A gente tem isso, uma diferença, né? Por exemplo, a gente fez uma compra de São Paulo, quando chega aqui, o Estado pede o diferencial da alíquota. Não, lá você comprou mais barato, mas eu quero a diferença. Aí o Estado só fica com a diferença. Mas e o valor maior? Exatamente. Ficou a lá. famosa Ficou lá. guerra fiscal entre os Exatamente. estados, né? Perfeitamente. Quem não vai entrar nisso vai ser a Zona Franca, que vai continuar franca aí. Ainda, né? Mas o restante do Estado, até o ISS, hoje a gente já tem uma pacificação, do próprio Supremo já diz, que é devido ao ISS onde foi feito o serviço. Só que mesmo assim o prestador de serviço sofre, porque ele vai recolher, como diz o Supremo, só que onde você está registrado também quer. Aí também Exatamente. retira de você. Também. Exato, vai pagar duas vezes. Duas Aí vezes. cabe você fazer aquela brigazinha administrativa e tudo mais, só que o Estado, né, como é o Estado, ele vai lá e vai pedir a parte dele. Se não se atentar a esse detalhe, acaba pagando duas vezes. Pronto, aí a reforma vem também para acabar exatamente com essa guerra fiscal. Tá. Acabou, a legislação é única e não vai ter mais isso. Que é a guerra de taxação, né? O pessoal fala Fiscal, fala do Charles no Estados Unidos. Não, a gente já tem a taxação aqui dentro já. Aqui dentro já Já tem há existe há muito muito tempo. tempo, Tanto né? que a gente tem alguns benefícios. Tem alguns estados que dão benefícios fiscais bem arrojados. Quem tem Isso. come-se mesmo. Meu amigo, tem estado ali que está praticamente a zero o seu valor do ICMS. Tem alguns requisitos para poder utilizar daquele benefício, Mas isso permanece... Não, os Baixar. benefícios fiscais... Ele é obrigatório. Isso, os Ele benefícios será fiscais. obrigatório. Não pode haver redução de estado para estado? Não, Ou vai, ainda vai pode? existir alguns benefícios, mas não vai ter esse benefício fiscal, porque o imposto seu vai ser onde o consumidor está. Então, ele não tem como. Mesmo que você dê o benefício fiscal na sua produção, se Ah. você está vendendo para Alagoas, que vai ficar com dinheiro em Alagoas. É, Sim, Alagoas. sim. Ah, Nem entendi. isso. Que hoje já não é. Hoje fica no estado de origem. Sim. Então, você coloca a sua sede naquele estado e goza desse benefício. O estado de Alagoas também tem. A gente tem um Prodezinho que também gera um benefício fiscal muito bom. Você pega a grande parte como é que se diz, dos importadores do nosso país, muitos deles estão aqui. Não, mas a gente não vê container, porque ele tem a sede dele aqui, ele transaciona para Alagoas e daqui ele espalha para o restante do mundo. Mas ele passa por aqui porque a gente tem realmente um dos melhores incentivos fiscais para essa atividade. E isso vai ter muito, é isso que eu ia questionar, vai ser muito de atividade para atividade também, né? Essa Isso. variação de impostos. E a minha pergunta é assim, acho que vocês já responderam muito, mas vocês podem meio que resumir, né? Por que é importante a reforma tributária para o nosso país, Brasil? Como a gente já vem falando nessa questão dessa simplificação, que, querendo ou não, vai ser bom para o governo. A gente esteve em um evento há umas 2 semanas atrás, lá na OAB, e o procurador do Estado esteve lá e comentou sobre isso, dizendo que essa reforma tributária ia ser muito bom para o governo. Porque tem uma coisa que essa reforma está trazendo, que é o split payment, que nada mais já dá... É que a distribuição, não é isso? Distribuição de
cada um tem o seu lá. Por exemplo, eu vendi minha caneca, R$100, foi 50 lá de imposto. Esse dinheiro não vai mais diretamente para você. Esse dinheiro ele vai para esse split payment, digamos assim. O banco recebeu, vai mandar para lá e só vai voltar para você o valor do que você vendeu abatido já do imposto. Esse imposto já vai para o governo, entendeu? Entendi. Deu para entender? Acho que eu falei meio complicado. Né? Eu entendi, vai ser retido primeiro para o imposto, para o Isso, você vendeu a mercadoria. Tá. Você só vai receber o dinheiro da mercadoria mesmo, já abatido do imposto. Sim, não vai ser como a gente costuma, né? Pega, vende e apura lá os impostos e depois passa para o governo. Não. O governo vai receber primeiro. Já agora. vai dizer, me dê minha fatia. Realmente vai ser muito bom para o governo. Vai ter essa mudança que vai facilitar bastante para o governo. Nós gostaríamos, né, como um todo, que houvesse uma diminuição do imposto. É porque hoje, a gente vai analisar, a questão do imposto, sempre quem vai pagar é o consumidor. Uhum. Se algum empresário disser que quem paga o imposto é ele, é porque ele não está sabendo metrificar o valor do custo dele. Porque ele tem que colocar, ele tem que embutir o valor do imposto dentro do produto. Quem paga é o consumidor. Só que muitas das vezes o que o empresário faz? Ele segura aquele valor que era para pagar do imposto. Porque o imposto é para ser pago sempre no mês subsequente. E às vezes ele não pagou. Aí atrasa. O Estado não tem o Estado não tem a arrecadação dele. Entendi. Então o que é que o Estado disse? Não, espera aí. Vou estar esperando mais não, né? Você está vendendo, você já está recebendo imposto de imediato. Eu quero a minha parte. Isso é assim, existem aí algumas empresas, né, que não trabalham, né, vamos dizer assim, na informalidade, né, essas daí que realmente se beneficiam, né, se beneficiam não no bom sentido, perfeito, né? Eu falo, prejudica aqueles que trabalham correto, essas empresas, a tendência é que elas acabem. Deixem de existir. Ou elas se formalizam, né? É porque as pessoas que vão comprar... As informais, eu falo. Não, então, porque as pessoas que vão comprar, ela vai ter um benefício tão grande de se creditar que ele só vai querer comprar que tem nota. Mas como elas irão se creditar? Vamos lá. Hoje, dependendo da atividade que você tenha e dependendo da forma de tributação, você também já se beneficia. Um exemplo, o lucro real você só paga daquilo que é lucro. Então, para que você tenha ou a questão do seu custo correto, você precisa de todas as notas. Você imagina, eu vou dar uma suposição, você vende uma camisa, a sua camisa ela sai na sua compra R$10, você vendeu ela por 30. Se você não comprar ela com nota, a sua lucratividade vai ser 30, você vai pagar o imposto sobre 30. Se você tiver a nota, o imposto vai ser sobre 20. Então aquela nota fiscal... Porque vai bater o custo dela. Então aquela nota fiscal se torna muito viável. Hoje ainda nem tanto, porque o único benefício é disso que vai abater de uma base de cálculo. Só que quando você colocar na própria reforma tributária, você vai ter por obrigação de saber se o seu fornecedor está em dia com o pagamento para vocês poderem se beneficiar. Porque mesmo que você emita a nota para mim hoje, independente se você pagou imposto, eu já posso utilizar isso aí como crédito, como despesa. Mas na questão da reforma tributária, eu só vou poder utilizar se eu tiver a ciência de que você pagou imposto. Que é essa questão, dizer assim, o bolsão de tributação, onde todo mundo vai colocar a tributação lá e eu vou saber se você já pagou por essa mercadoria e eu vou me beneficiar desse crédito porque você já pagou. Não, quando eu falei, pensei assim no sentido do mercado informal mesmo, né? Mercado pequeno, né? Que eles não vendem para empresas, eles só vendem para pessoas físicas. Isso, exatamente. Né? Esse vai ser muito difícil de se expandir. Isso aí sempre vai acontecer. Se você pensa em crescimento, não vai ter como, né? Mas é uma quantidade grande, né? Ainda muito hoje, grande. Né? Para você ver, hoje, a maior quantidade que a gente tem de empresa hoje é do MEI. É gigante. E olha que já o foi MEI, um grande avanço. Não, e o MEI é que pega mais essas questões que são os ambulantes, que são os microempreendedores. E ainda tem muita gente que não faz. Muita gente mesmo. Mas assim também, olhando direitinho, a reforma também ela tem uma ferramenta para combater isso, que é o cashback. Sim. Porque quem vai se beneficiar do cashback é o consumidor. É o consumidor que tiver inscritos em algumas regras que vai sair depois. Provavelmente o que esteja inscrito no cadastro, como é o nome? Quê? No pessoal de baixa renda. Cade único, provavelmente que esteja inscrito no Cade único, mas isso aí vai ser regulamentado depois. Esse cashback vai ser devido, parte desse imposto vai ser devolvido para o consumidor que se enquadre
nos pré-requisitos que estiver na legislação, entendeu? Talvez essa seja uma ferramenta de barrar. De estimular. O consumidor vai preferir comprar onde ele vai ter um retorno. Ele vai chegar, vai estimular. Me dê a nota fiscal. Não já existe programas da Cefaz do bota o CPF da nota, porque tem uma parcelazinha de restituição do ICMS. Que hoje a gente já tem, todos os estados da federação já tem, né? Você coloca o CPF, que é muito interessante. É porque as pessoas não colocam o CPF, porque dizem, não, porque o governo vai saber de quanto eu estou gastando. Aí eu digo, não, perfeito. Mas ele não está saindo da sua conta e tudo. Não, mas o mais interessante é que eu chego às pessoas e digo, tá bom, vamos lá, você recebe quanto por mês? Aí digamos que ele recebe 3 mil. Você faz uma feira de R$1.000. Qual é o outro local que você coloca o CPF? E o local hoje que a gente sempre pergunta é na feira. Num restaurante, no outro não. E você quer dizer que um salário de 3 mil você não consegue fazer uma feira de 1? Isso eu estou colocando um exemplo muito curtinho. Sim. Tem gente que tem salário de 10, 20 mil e não coloca na feira porque acha que o governo vai saber. Não, ele tem que entender um pouco mais do que é e o porquê. Só que aquilo ali você beneficia tanto ao Estado, porque o Estado está sabendo que aquela instituição está realmente pagando o seu imposto. Você ganha um benefício também, porque você tem um percentual de retorno. Isso aquilo ali você pode pegar em dinheiro ou também pode abater no seu no seu IPVA. Pontos, né, para depois você utilizar. Você também e ainda tem sorteios. Tem alguns sorteios que em tempos umas pessoas ganham 5, outras pessoas ganham 20 mil e tem instituições também que eles mandam uma parte daquele valor para aquelas instituições carentes, né? Então, assim, é uma coisa muito boa. Mas agora ele puxou um assunto que eu fiquei na dúvida. Foge um pouquinho do assunto, mas no sentido do consumidor. Estou pensando no consumidor. Perfeito. Essa questão do consumidor não querer informar o seu CPF em uma determinada compra. Uma feira, por exemplo, supermercado sempre pergunta, né? Vai colocar CPF? E tem gente que não coloca justamente... E supermercado, ele acaba sendo obrigatório, desculpa, porque existe a normativa que se você atingir o valor de R$800, você é obrigado a colocar. Ou você tem que cancelar e fazer tudo de novo. Né? Então, você é obrigado a colocar o CPF. Não tem... Mas tem gente que não quer colocar por essa situação que você colocou aí. Mas, de qualquer forma, a gente é tão fiscalizado hoje. Tipo, se eu estou pagando, geralmente estou pagando com o quê? Ou Pix, ou cartão, ou débito. Aquilo já vai também para contabilizar na nossa... Mas sim, é isso que eu falo. Porque nessa questão do Estado, ele não está de olho, não é nem em você. Porque o Estado ele não ganha R$1 seu ali. Ele quer o estabelecimento. O estabelecimento. Exatamente, ele quer saber do estabelecimento. Porque quando você bota o CPF, automaticamente o estabelecimento tem que emitir o cupom fiscal. Então, o que o Estado quer é que o estabelecimento emita o cupom fiscal dele correto. O que demonstra que, na verdade, né, quem paga, tudo bem. Quem paga não é o empresário, é o consumidor. Mas que isso onera o empresário. Não, onera o consumidor. Muito. Onera a população. Se os impostos, né, se tivesse essa intenção, como foi dito isso, que a intenção não estaria nesse aspecto de tentar baixar o nível de impostos, aí sim, né? Aí seria um benefício, eu falo para o consumidor, para a população como um todo, né? A intenção do governo é chegar nisso. Primeiro, ele quer regulamentar e deixar uma coisa mais simplificada para entender como o país vai lidar com essa forma de tributação para depois tentar baixar. É como eu digo, o pessoal ele não quer primeiro baixar para depois aplicar. Ele quer primeiro criar uma regra. Uma regra muito boa. Há uma esperança. Mas se você parar para pensar, você estava explicando, eu posso estar errado até para ver se eu acompanhei certinho, tá, gente? Eu fui uma aluna boa. Né? Você estava falando, né, que com a regulamentação, quando eu for comprar, por você tem uma loja, vai comprar da loja do João, né? E você vai ter que saber se ele pagou, porque vai ter crédito para você. Então, assim, se ele pagou, então automaticamente já foi recolhido pelo governo, já foi recolhido. Entendeu? Então, o governo vai ser tudo... Vai aumentar e muito a arrecadação. Porque, na verdade, não paga a empresa, né? Paga o governo. Exatamente. Isso vai aumentar e muito a arrecadação. É por isso que ele quer puxar com que as pessoas consigam pagar mais em dia, que consigam entender como é a sua tributação, consigam precificar melhor, para depois ele dizer, eita, poxa, a gente realmente consegue baixar a carga tributária porque a gente está tendo uma adesão maior de contribuintes. Eu acredito que seja uma forma também de deixar mais claro o quanto de imposto que se paga, né? Que é a questão da transparência, da transparência, né? Para as pessoas perceberem. Eu achei muito importante. Esse é um lado positivo, né? É um lado positivo. Porque vai subir, não vai subir pouco. Eu vi você falando no nome aí da questão da precificação, né? Que eu acho que muitas vezes nem os empresários sabem, né? Como precificar. Não.
nem criar margem de lucro e tudo mais. Eu acho que se ele não tiver esse know-how, esse conhecimento, com essa reforma vai ter um prejuízo, vai ter não? Muito. Ele realmente... Isso eu digo que já era para fazer desde o início. Acaba de abrir o negócio, você tem que pelo menos estudar o negócio, saber o custo do seu produto e quanto o seu mercado vai aceitar a sua precificação. Porque muitas vezes você faz detalhado e diz, não, o preço tem que ser esse. Mas no mercado que você está inserido, consegue pagar esse preço? Isso. Né? Tem que realmente ter esse estudo. E agora, com a reforma tributária, é que isso tem que ser analisado muito mais por dentro, porque vai existir diversas oportunidades, como hoje a gente já tem, diversas oportunidades, e que o empresário não utiliza. A gente tem, hoje ficou escancarado, né, diversas empresas, grandes empresas, que conseguiram benefícios fiscais absurdos. Né? Por exemplo, você chega a mudar um bombom para um biscoito wafer, você consegue ter uma forma extraordinária. Estratégia, né? Que você ali simples. Que só consegue fazer isso se tiver aliança. Uma curiosidade, com relação a esse exemplo específico. O que é que determina a legislação? Ela, como você disse, tal produto ela está numa alíquota, né? Outro produto, essa alíquota é menor. Isso? É na tabela típica que ela coloca, e ela coloca como determinados produtos. Se você for pegar um produto como biscoito é um produto que é utilizado normalmente. Já um bombom é um produto mais delicado, é um produto como se ele colocasse que não fosse necessário. Então, no bombom, ele colocou uma alíquota maior. É como agora a gente vai ter o IS, que é um imposto sobre produtos que realmente geram prejuízo. Hoje a gente também tem o jogo de roda. O jogo de roda aqui no estado é a maior carga tributária que existe. Porque é o quê? É um produto de luxo. Sim. Então, por ser um produto de luxo, ele coloca a carga tributária lá em cima. Só que dependendo da adequação que você utilize naquela sua roda, pode ser que diminua. Você vê que a gente tem, dentro da cesta básica, a gente tem o leite em pó de até 1 quilo ali, ou até 1 litro, ele tem um valor. Passou disso, o valor é outro. Tanto que dentro da cesta básica, ele é isento. E a intenção agora é que continue isento e alguns produtos gerem cashback também, para quem está comprando, se for da baixa renda, como a Laiane falou. E isso daí é no âmbito nacional ou nacional. Pode haver Isso nacional? É nacional. Né? Nacional. É porque assim, a gente tem as confederações, só que quem em cima do ICMS existe o CONFAS. E isso aqui é sempre unificado. Todos os estados, eles já têm alguns benefícios em alguns produtos. E os produtos é listado. Essa questão dele já foi um produto federal. A gente tem uma tabela federal. E não só isso. A gente tem N situações. Hoje a gente tem hidratantes, que ele deixou de ser hidratante para ser sabonete. Fica mais em conta. Não, mas isso é tão detalhado que ele... classificação tributária. E essa classificação, ela tem a numeração e tem a descrição. E dentro da descrição, ela tem os componentes. Uhum. Aí, muitas vezes, só em você aderir um componente químico que não vai alterar na composição, tira você daqui e coloca você em outro lugar. Mas isso não está nessa reforma. Não, isso é o que já utiliza hoje. Não, é certo. Isso é o que a gente já utiliza hoje. Certo. Isso é muito interessante. Como eu digo, tem que ter a união do empresário e o contador. Não, porque às vezes os dois têm essa ideia, os dois têm um pensamento, só que ele tem um pensamento tributário e ele tem um pensamento da operação. Se não juntar a operação, eu digo, não tem que mentir. O cara chegou no médico. O cara que chega no médico, é quando o contador é o médico das empresas. Sim. Você vai para o médico, você tem que dizer a ele realmente o que está sentindo. Se você está sentindo dor nos olhos e está com dor de cabeça, ele vai passar o remédio. Tem que pegar a prescrição do imposto. mas é exatamente isso. Tem que detalhar mesmo. Eu digo muito pro pessoal lá, por exemplo, a gente trabalha muito com lanchonete. E lanchonete, ela sempre vende o lanche, mas a bebida. Então, você tem que realmente oferecer os dois juntos, que você tem uma forma de tributar muito melhor. A questão do combo? A questão do combo. Por isso que eu gostei de combo. Combo funciona em tudo que é lugar. Ó, por incrível que pareça, a gente tá chegando ao final do episódio. E assim, eu queria, de verdade, que cada um de vocês trouxesse para quem nos assiste, né, dicas, seja para os empresários, seja para os profissionais também, né, para os consumidores, da importância desse conhecimento, da importância de ter vocês aliados a eles, porque vai ser realmente um desafio grandioso, né? Não vai ser fácil, é algo complexo mesmo, não é tão simples como se imagina. E a gente precisa ser competitivos, né? E para ser competitivos, a gente precisa ter conhecimento para criar estratégias para essa sobrevivência nesse mercado tão competitivo. Perfeito. Quem começa? Então, aos profissionais da área, contadores, advogados, pessoas que lidam com as empresas,
esse é o tempo, na verdade, já está até atrasado de se especializar, se aprofundar para ofertar um serviço bacana para os seus clientes, porque o contador vai ser o diferencial. A gente só falou um pouquinho aqui porque a reforma, são várias ramificações. O contador, ele é fundamental para estar em contato com seus clientes. E os empresários precisam realmente aceitar, baixar a guarda, que vai ter que ter o contador é seu aliado. Ele que vai ajudar a andar por esse mar de incertezas, entende? Porque é uma mudança completa. É algo que muda a estrutura do país todo, entendeu? E quanto aos consumidores, já que tem esse advento aí do cashback, vamos fazer valer esse direito constitucional que a gente tem. Peça sua nota fiscal, se você se enquadrar, você vai ter a sua fatia de imposto de volta. E, de forma geral, vamos aprender que o complicado fica um pouquinho menos complicado e quanto mais a gente se aprofundar na reforma, a gente vai vivenciar ela melhor. O que eu digo a todo mundo, faço questão de deixar claro, é que se você quer ter sucesso no seu empreendimento, você tem que ter do lado de você o seu contador. Não tem outro meio, não existe outra forma. Ele passou o período dele estudando para essa finalidade, só que ele não tem expertise do seu negócio. Ele pode ter expertise da sua atividade, mas cada negócio tem uma especificação diferente, porque é um público diferente, a forma de gerir é diferente, a forma de comprar é diferente. Então, ele precisa entender do seu negócio, de como você quer fazer, até de quanto você quer crescer. Porque, às vezes, você tem a necessidade de ampliar e ele já vai planejar do início ao fim a sua forma de tributar e até a sua forma onde você consegue colocar as suas filiais. Então, é muito importante que existe essa aliança entre o empresário e o contador. Não só por causa da reforma tributária, mas até hoje. Eu digo, a reforma tributária ela vai vir, mas não é por isso que você precisa perder dinheiro hoje. Então, se alie ele hoje, ligue para ele, olhe, eu preciso de você aqui, vamos sentar, eu estou perdendo dinheiro e eu não quero continuar perdendo dinheiro, não. Eu gostaria, assim, também de aproveitar para dizer, né, diante da atividade de vocês, que é muito importante, é o que sustenta o Estado, mas também, muitas vezes as pessoas pensam que não pagam impostos, porque só fazem consumir e acham que estão fora né, dessa cadeia. E que cada vez elas se conscientizem cada vez mais que esses impostos que são arrecadados precisam cada vez mais voltar para eles mesmos. Na saúde, na educação. Né? Exatamente. Então, essa ilusão de que algumas pessoas, né, a grande maioria, enquanto estão consumindo, não estão... Foi o que você falou. Toda vez que está pagando, não é o empresário, mas é a pessoa. E está pagando não a empresa, está pagando ao governo. Perfeito. Então, cada vez mais a gente precisa, a população, né, a sociedade precisa estar ciente disso para fazer uma cobrança maior ou melhor de onde vão ser destinados esses impostos. Né? Daí, para aí existe o Fala Aí, para discutir temas como esse. Exatamente. Diversificar essa informação, trazer essa informação tão importante e necessária. E a gente sempre encerra com um brinde no final, né? E queria mais uma vez agradecer, porque foi uma aula de verdade, né, João? Com certeza. Não vai ter reforma no brinde, não. Continua o mesmo, né, Águida? É verdade. Muito obrigada por vocês mais uma vez estar aqui no Fala Aí. É um espaço aberto sempre, tá certo? Voltem sempre. Mais um episódio do Fala Aí, Sesmac. Fala aí.